Olá, pessoal! Como vai? Vamos resolver mais uma questão aqui comigo. Questão 55 da FUVEST de 2023. O Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro, em um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundos. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o valor do campo elétrico aqui, na ordem de 10 kV por metro. Então aqui, ó, 10. O quilos, a gente tem ele, é um 10 elevado a 3, tá? E isso é volts por metro, tá? Então, como o campo elétrico aí, falou, que o campo elétrico é constante, a gente pode fazer que o campo elétrico vezes a distância é igual à tensão. Por quê? Porque para a fórmula, de potência, que é o que ele quer, potência é a tensão, a diferença de potencial, vezes a corrente elétrica. Então, preciso achar a tensão nesse caso. Campo elétrico é 10 vezes 10 elevado a 3. E a distância, que é o raio, ele disse que é de 100 metros. Ou seja, um 10 elevado a 2. Ok? Para deixar tudo em potência. Multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Com 2, 6. Então, seria aí 10 elevado a 6 volts. Para a gente achar a potência em watts, o I ele precisa estar em ampere, tá? E ampere pode ser dado em coulombs por segundo. Nessa informação aqui, ele deu que a carga, tá? É 30 coulombs, mas por 1 milésimo de segundo. Ou seja, é 30 coulombs em 0,001 segundos. Então, em 1 segundo, eu teria que fazer 30 dividido por 10 elevado a 3, ok? Elevado a menos 3, desculpa. Isso aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Fazendo essa divisão aqui, eu encontro que a carga é 30 vezes 10 a menos 3 coulombs. Jogando na fórmula para eu achar a corrente, eu tenho que a corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Então, eu tenho isso aqui por segundo, tá, gente? Então, eu tenho a carga de 30. Então, ao fazer essa divisão aqui, ó, de 30 dividido por 10 a menos 3, tá negativo, tá? Passa para cima positivo. Então, isso aqui ficaria 30 vezes 10 a 3 coulombs por segundo. Então, jogando aí na fórmula de corrente, corrente é a carga dividido pelo tempo. A carga seria 30 vezes 10 a 3, tá? E o tempo seria 1 segundo. Então, daria 30 vezes 10 a 3 ampere. Agora, eu posso jogar na fórmula de potência. A fórmula de potência é a diferença de potencial, que é 10 elevado a 6, vezes a corrente elétrica. 30 vezes 10 a 3. Faço isso aqui, dá 30 vezes 10
elevado a 9. Multiplicação de mesma base, conserve soma. 6 mais 3, 9. 9, 10 elevado a 9 é a mesma coisa que gigas. Então, isso aqui daria 30 gigas watts. Então, a resposta correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido a questão. Foi uma questão fácil, tá? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo, até a próxima! Olá, pessoal! Como vai? Vamos resolver mais uma questão aqui comigo. Questão 55 da FUVEST de 2023. O Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro, em um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundos. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o valor, né, do campo elétrico aqui, na ordem de 10 kW por metro. Então, aqui, ó, 10. O quilos, né, a gente tem ele, é um 10 elevado a 3, tá? E isso é volts por metro, tá? Então, como o campo elétrico aí, ele falou, né, que o campo elétrico é constante, a gente pode fazer que o campo elétrico vezes a distância é igual à tensão. Por quê? Porque para a fórmula, né, de potência, que é o que ele quer, potência é a tensão, a diferença de potencial, vezes a corrente elétrica. Então, preciso achar a tensão nesse caso. Campo elétrico é 10 vezes 10 elevado a 3. E a distância, que é o raio, ele disse que é de 100 metros. Ou seja, um 10 elevado a 2. Ok? Para deixar tudo em potência. Multiplicação de potências de mesma base, então, a gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 3, 4, com 2, 6. Então, seria aí 10 elevado a 6 volts. Para a gente achar a potência em watts, o I ele precisa estar em ampere, tá? E ampere pode ser dado em coulombs por segundo. Nessa informação aqui, ele deu que a carga, tá? É 30 coulombs, mas por 1 milésimo de segundo. Ou seja, é 30 coulombs em 0,001 segundos. Então, em 1 segundo, né, eu teria que fazer 30 dividido por 10 elevado a 3, ok? Elevado a menos 3, desculpa. Isso aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Fazendo essa divisão aqui, eu encontro que a carga é 30 vezes 10 a menos 3 coulombs. Jogando na fórmula para eu achar a corrente, eu tenho que a corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Então, eu tenho isso aqui por segundo, tá, gente? Então, eu tenho a carga de 30. Então, ao fazer essa divisão aqui, ó, de 30 dividido por 10 a menos 3, tá negativo, tá? Passa para cima positivo. Então, isso aqui ficaria 30 vezes 10 a 3.
coulombs por segundo. Então, jogando aí na fórmula de corrente, corrente é a carga dividido pelo tempo. A carga seria 30 vezes 10 a 3, tá? E o tempo seria 1 segundo. Então, daria 30 vezes 10 a 3 ampere. Agora, eu posso jogar na fórmula de potência. A fórmula de potência é a diferença de potencial, que é 10 elevado a 6, vezes a corrente elétrica. 30 vezes 10 a 3. Faço isso aqui, dá 30 vezes 10 elevado a 9. Multiplicação de mesma base, conserve soma. 6 mais 3, 9. 9, 10 elevado a 9 é a mesma coisa que gigas. Então, isso aqui daria 30 gigas watts. Então, a resposta correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido a questão. Foi uma questão fácil, tá? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo, até a próxima! Olá, pessoal! Como vai? Vamos resolver mais uma questão aqui comigo. Questão 55 da FUVEST de 2023. O Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro, em um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundos. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o valor, né, do campo elétrico aqui, na ordem de 10 kW por metro. Então, aqui, ó, 10. O quilos, né, a gente tem ele, é um 10 elevado a 3, tá? E isso é volts por metro, tá? Então, como o campo elétrico aí, ele falou, né, que o campo elétrico é constante, a gente pode fazer que o campo elétrico vezes a distância é igual à tensão. Por quê? Porque para a fórmula, né, de potência, que é o que ele quer, potência é a tensão, a diferença de potencial, vezes a corrente elétrica. Então, preciso achar a tensão nesse caso. Campo elétrico é 10 vezes 10 elevado a 3, e a distância, que é o raio, ele disse que é de 100 metros, ou seja, um 10 elevado a 2, ok? Para deixar tudo em potência. Multiplicação de potências de mesma base, então, a gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 3, 4, com 2, 6. Então, seria aí 10 elevado a 6 volts. Para a gente achar a potência em watts, o I ele precisa estar em ampere, tá? E ampere pode ser dado em coulombs por segundo. Nessa informação aqui, ele deu que a carga, tá, é 30 coulombs, mas por 1 milésimo de segundo. Ou seja, é 30 coulombs em 0,001 segundos. Então, em 1 segundo, né, eu teria que fazer 30 dividido por 10 elevado a 3, ok? Elevado a menos 3, desculpa. Isso aqui é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Fazendo essa divisão aqui, eu encontro que a carga é 30 vezes 10 a menos 3 coulombs.
Jogando na fórmula para eu achar a corrente, eu tenho que a corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Então, eu tenho isso aqui por segundo, tá, gente? Então, eu tenho a carga de 30. Então, ao fazer essa divisão aqui, ó, de 30 dividido por 10 a menos 3, tá negativo, tá? Passa para cima positivo. Então, isso aqui ficaria 30 vezes 10 a 3 coulombs por segundo. Então, jogando aí na fórmula de corrente, corrente é a carga dividido pelo tempo. A carga seria 30 vezes 10 a 3, tá? E o tempo seria 1 segundo. Então, daria 30 vezes 10 a 3 ampere. Agora, eu posso jogar na fórmula de potência. A fórmula de potência é a diferença de potencial, que é 10 elevado a 6, vezes a corrente elétrica. 30 vezes 10 a 3. Faço isso aqui, dá 30 vezes 10 elevado a 9. Multiplicação de mesma base, conserve soma. 6 mais 3, 9. 9, 10 elevado a 9 é a mesma coisa que gigas. Então, isso aqui daria 30 gigas watts. Então, a resposta correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido a questão. Foi uma questão fácil, tá? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo, até a próxima!